Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, no canal 15 da NET ou no www.tvmoginews.com.br. Meu convidado de hoje tem 30 anos de vida pública. Aos 71 anos de idade, 26 anos deles passados na Câmara, 7 vezes presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, ele é o vice-prefeito atualmente, aliás, é o segundo mandato ao lado do prefeito Marco Bertaioli, que o vice é o seu fiel escudeiro, José Antônio Cuco Pereira, do PSDB, que tem uma história para contar muito bacana. Prazer recebê-lo, viu, vice-prefeito? Eu que fico muito feliz, Marilei, de estar aqui frente a frente com você, né, nesse programa de grande audiência em nossa cidade, para conversarmos um pouquinho sobre a nossa participação nessa cidade. 71 anos de idade, quero saber como tudo começou. Você nasceu em São Paulo e como já chegou, veio para Mogi das Cruzes. Por que foi nascer em São Paulo, não nasceu em casa? Eu acredito que a minha mãe devia ter alguns problemas, né? Veja, 70 anos atrás, o que representava, vamos dizer assim, a medicina em Mogi das Cruzes. E eu nasci de parto forçado, né? Então, acho que o médico já detectou naquela oportunidade algum problema e fui a São Paulo nascer. Nasci em São Paulo, no Hospital São Paulo, e sou São Paulino. E aí já veio para Mogi? No dia seguinte ou 2 dias depois, eu estava aqui, já estava aqui em Mogi. Fui apenas registrado em São Paulo. Mas é mogiano e não tem jeito. Sim, toda né? a minha família é de mais de 400 anos aí. Mas é muitos anos está aqui, né? Isso. Agora, Cuco, como é que foi a infância em Mogi das Cruzes há 70 anos? Conta para mim. Olha, eu me lembro bem do Lago da Matriz, do Lago do Carmo, que ainda era de terra, né? E aonde eu se reunia lá com os amigos para jogar futebol, né? Bater uma bolinha. E a bola, naquela oportunidade, a gente não tinha dinheiro, né, Marilê? Era de meia, aquela bola de meia, se colocava lá jornal dentro, costurava e a gente saía batendo aquela bolinha. De vez em quando aparecia uma bola normal lá para que a gente pudesse fazer o jogo. E assim foi a minha infância, o Lago da Matriz e o Lago do Carmo, com todos aqueles amigos que nos rodeavam. Hoje estava começando... Eu participava na Igreja do Carmo da Cruzada Infantil, né? Logo cedo, já recebendo os primeiros ensinamentos religiosos. Depois fui congregado mariano, né? Também lá na Igreja do Carmo. Infelizmente, essas congregações hoje já não existem mais, pelo menos aqui na nossa cidade, né? Não sei em outras, já não existe mais. E assim eu cresci e foi até os meus 14 anos de idade, né? Estudei no Coronel Benedito de Almeida, depois eu fiz o curso de admissão, juntamente com a 4ª série, para poder entrar no ginásio do Estado. Naquela oportunidade, era um concurso, né? Um vestibular, como que antigamente fazia para entrar numa faculdade. Passei também e fiz o ginásio do Estado. E o ginásio do Estado parecia um soldadinho naquela oportunidade. Era um fardamento amarelo, botãozinho preto, e camisa branca e a gravata preta, né? E aqui em cima iam os nossos galões. Quem estava no primeiro ano colocava 1, 2 no segundo, até chegar no 4º. No 4º a gente já era o general da escola. E assim eu terminei o meu curso em 1955, quando eu comecei a trabalhar, por necessidade, no escritório de contabilidade, né? A minha intenção, naquela oportunidade, era ser dentista. Ia ser concorrente do Biac. Não acredito, você ia ser concorrente do Dr. Cláudio Biac. Você queria ser dentista? Dentista, não sei porquê. Eu queria ser dentista e tal. Só que em Mogi não tinha faculdade. Não tinha ainda, não tinha nada em Mogi, né? Então as opções que davam para nós estudantes eram 2. Ou você vai ser professor ou você vai ser contador. Como eu tive que trabalhar, né? Então eu não tinha outro caminho. Eu não tenho dom para ser professor, né? Eu fui ser contador. Fiz o curso técnico de contabilidade no Liceu Brás Cubas. Por isso que o Jundiabe fala que ele aprendeu contabilidade comigo. Fala mesmo. Porque naquela época ele era agricultor, né? E no escritório já fazia a contabilidade, já fazia os lançamentos contábeis que eu aprendi. Eu tinha prática. E na escola eu fui aprender a teoria.
E ensinei realmente algumas coisas para os juniores. Ele fala mesmo, até hoje ele fala. Me formei no ano de 1960, né? Aí eu saí com diploma de técnico em contabilidade. A Câmara Municipal, naquela oportunidade, abriu um edital lá para um concurso de terceiro escriturário. Né? Terceiro escriturário. E eu prestei esse concurso. Tinha uma única vaga. E dei sorte e passei em primeiro lugar. Deu sorte nada, você era bom, vai. O primeiro, a modéstia, hein? Primeiro funcionário concursado da Câmara Municipal Isso de lá em Mogi das 60? Cruzes. Isso foi já era em 61? 61. Primeiro concursado da Câmara. Primeiro concursado da Câmara. Ganhava bem, Maria. Ganhava bem. O salário mínimo naquela época era 20.200 cruzeiros. Nossa, faz tempo. Eu ganhava 21 mil cruzeiros. Ganhava salário mínimo. Olha. Então não podia ficar na Câmara Municipal. Eu tinha que progredir, eu tinha que crescer. Melhorar. Então eu continuava trabalhando na Câmara, continuava no escritório. Sábado e domingo eu fazia a contabilidade de um posto de gasolina. E assim a gente foi crescendo, né? Na Câmara eu fiquei até 1964, portanto eu fiquei só 3 anos. Por que só 3? Porque eu prestei um concurso para fiscalização federal, e passou. Passei e dei um Você era tchau para a Câmara. né? Fui para a fiscalização federal. Que era muito melhor o salário. Nossa, muito melhor. O que é isso? Bem melhor. Aí você virou fiscal... Fiscal, antigamente tinha os antigos IAPs, era o IAPI, IAPB, IAPC, IAPTEC, lembra? E nós somos fiscal do antigo IAPI, juntamente com mais uns 3 ou 4 aqui de Mogi das Cruzes. Depois da fiscalização, eu acabei fazendo uma faculdade de Direito, né? Porque eu falei assim que eu me aposentar na Previdência Social, eu vou ser advogado. Aí você já tinha deixado o dentista de lado. Já tinha deixado, não dava mais, né? Não dava mais. Eu já era casado, com 3 filhos nas costas. Não dá. Então, tinha que ganhar dinheiro para pagar a comida trabalhando, ali, né? Então não tinha mais jeito de ser dentista. Vamos ser advogado. Aí você resolveu ser advogado. Me formei em Direito. Só que antes de eu me aposentar, eu acabei entrando na vida pública. E aí também desisti de ser advogado. Como é que o bichinho da política pegou você? Eu era muito amigo do Jacó Cardoso Lopes. O Jacó era um grande líder político em Mogi das Cruzes. Jacó foi vereador muitos anos, ele que dominava a prefeitura, porque Carlos Alberto Lopes, que era o pai dele, né? Não, Carlos Ferreira Lopes, pai dele. Carlos Alberto Lopes, o tio dele. Francisco Ferreira Lopes, o outro tio. Os nomes de rua, viu, gente? Os nomes de ruas da cidade. Foram prefeitos e o Jacó atuava. Importantíssimos. O Jacó tinha uma atuação muito forte, né? Na política de Mogi das Cruzes. E um belo dia, no meu aniversário, a filha dele, a Eliana, morava pegada à minha casa, entendeu? Os netos dele cresceram com os meus filhos ali. E no dia do meu aniversário, o Jacó falou assim, vamos lançar o Cuco candidato a vereador. Isso há 30 anos? 31 anos atrás, 32 anos atrás, por aí. E acabou fazendo o comício, ele gostava de fazer comício, não, discurso, né? Ele gostava de fazer discurso em pleno aniversário, a turma bateu palma e acabaram lançando o Cuco candidato a vereador. Tanto é que naquela oportunidade tinha que haver uma mudança nos partidos existentes e o MDB passou a ser PMDB. A antiga Arena passou a ser PDS, né? E eu fui o primeiro secretário também, pelas mãos do Jacó, do partido. Não entendia nada, não entendia nada de política, nem sabia o que eu ia fazer. Lá no comecinho do PMDB de Mogi, no comecinho do PMDB. Né? Fui o primeiro secretário do PMDB. E não entendia nada de política? Não. O Jacó me lançou. E você Eu conhecia o funcionamento da Câmara, porque eu trabalhei 3 anos. Tá? Mas agora, foi na louca assim? Eu conhecia o regimento interno da Câmara, eu conhecia aquelas discussões, mas a política, os meandros da política dos bastidores, isso aí eu não participava. Né? Isso aí eu era funcionário. Ganhar eleição, e como menino? funcionário. Como é que ganha eleição? Porque eu sempre participei da vida de Mogi das Cruzes.
Eu sempre participei. Da igreja? Da igreja. Eu era moleque, tudo que tivesse aqui em Mogi, eu estava lá. Estava lá presente. Você era muito conhecido já? Sim, sim. Por isso que foi convidado. Eu ia no Itapetí, eu ia no Clube Náutico, eu ia no União Futebol Clube, participava aí das peladas de futebol. E tinha uma vida realmente bastante ativa naquela época, dentro de Mogi das Cruzes. Para você ter uma ideia, o falecido Isaac Grimber, né? Ele, um determinado momento, ele fez lá fotos históricas de Mogi das Cruzes, lá no shopping. E ele me convidou. Como vereador, eu peguei e fui lá, né? Fui junto com a minha mulher. A hora que ele me viu chegando, ele foi ao nosso encontro e falou assim: Cuco, você faz parte do nosso acervo. Eu falei: eu não. Foto histórica? Jamais. Ele falou assim: vem aqui. Né? Vou te mostrar. Aí ele pegou, foi lá num cantinho e falou: isso aqui não é você? Eu li e era eu mesmo. Você já estava lá no livro dele. De gravatinha, bonitinho. O que foi? O lançamento do livro dele em Mogi das Cruzes, naquela oportunidade. Eu devia ter lá, eu acho que meus 19, 20 anos de idade. E já estava fazendo parte. Sim, sempre participando. Né? Aí Participava do carnaval, do Que Frio, de tudo que tivesse em Mogi. Você estava dentro. Então eu era uma pessoa conhecida. E até o meu nome ajudava, né? Cuco, que ninguém sabia o meu nome. Cuco. Era o apelido que vigorava. E foi daí que eu tive uma votação bonita. Uma votação linda até. Tive 1.708 votos. Isso há 30 anos. Há 30 anos atrás. Muito voto, hein? Muito voto. Hoje tem um monte de candidato que ainda não tem isso. Você sabe disso, né? Verdade. Muitos, aliás, muitos e muitos. É muito voto. E foi assim que eu comecei Você foi a minha muito vida. bem votado, chegou na Câmara, e aí? Na Câmara nós começamos a trabalhar. Né? Gostou, Eu continuei como fiscal, né, federal e como vereador. Nos dias em que eu atuava como fiscal, né, aliás, como vereador, o meu salário na fiscalização, ele era descontado. Você fazia esse acordo? Não é acordo, não. É a legislação. É legislação mesmo. Então, cumpria a risca. Então podia trabalhar nos dois. Sim. Fizeram representação contra mim, aquele negócio todo. Você acha que eu sou louco, Maria? Do jeito que eu sou, de assumir uma Câmara de mais Mogi feito direito, e a fiscalização federal? De jeito nenhum. Então você levava os dois. Sim, a legislação me permitia e tudo isso fez com que realmente eu fosse crescendo dentro da vida pública. Né? E sucessivamente. Eu saía candidato, tinha eleição, o povo me elegia de novo. E assim foi, fiquei na Câmara 6 mandatos, 26 anos. Mas aí que tá, Cuco, como é que você conseguiu ser 7 vezes presidente da Câmara? É verdade. Muita coisa, né? Na realidade são 6 vezes, né? 6 vezes. Só que o primeiro ano eu fui eleito por 2 anos. Daí foi mudado o regimento. Certo. Então foi 6 vezes. 7 anos. 7 anos. Hoje é de ano em ano. Um ano dá uma briga que você sabe o tamanho que é essa encrenca. É um vucu-vucu danado, né? Ixi, Maria. Eu não sei como é que eu consegui ter 7 anos. É verdade. 7 vezes lá. É a credibilidade que eu tinha perante os colegas, a maneira com que eu sempre fiz as coisas às claras. Você entende muito, né, de legislação, né? Eu sempre falo, olha, eu posso e eu cumpro. Quando eu não posso, eu falo assim, sou contra, não tem condições. Né? Minha maneira de ser, eu acho que eu consegui cativar os vereadores. E que foram mudando. Muito, tá mudou muito a Câmara. Mudou muito, a Câmara foi mudando. Todo ano, ano tinha praticamente 40% Você tem essa impressão, de renovação. você que vivenciou, você ficou 26 anos na Câmara. É mais difícil a cada ano, a cada vez que você é candidato, ser votado? Porque você tem um desgaste político? Sabe por quê? Eu costumo dizer, você pode ser eleita vereadora até por um descuido, tá certo? Até por um descuido. Vamos votar nessa daqui. Mas o duro é reeleger. Acontece que para você chegar, você participou de várias reuniões. Preciso de calçamento na minha rua. Se eu chegar lá, eu vou pedir para o prefeito fazer. Preciso de rede de água, rede de esgoto, preciso de escola, preciso de creche. Aí você chegou lá... Aí, chegando lá, o prefeito não fazia. Então, o que acontecia? Resultado, se tornava mais difícil a reeleição. Depois do intervalo, você vai saber por quantos prefeitos José Antônio Cuco Pereira já passou. Ele vai contar essa história para você aqui no Frente a Frente. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente.
Frente a frente comigo hoje, aqui no programa especialmente, José Antônio Cuco Pereira, vice-prefeito de Mogi das Cruzes. Quero perguntar para ele por quantos prefeitos ele passou. Quantos foram esses prefeitos, Cuco? Quando eu assumi a Câmara, o prefeito era o Antônio Carlos Machado Teixeira. Que foi o voto vinculado, né? Foi o tal do voto vinculado. Que o Junge perdeu para o Machado. Perdeu para o Machado. Eram 3 candidatos, né? Uhum. O PMDB tinha o Machado, o Rubens Nogueira Magalhães e o Aécio Yamada. Uhum. O PDS tinha o Francisco Ribeiro Nogueira, Jundiabe e Nicolau Lopes de Almeida. Uhum. Né? E a somatória dos partidos, o mais votado que assumia a prefeitura. Então deu Antônio Carlos Machado Teixeira. Uhum. Depois trabalhei com o Valdemar Costa Filho. Seu Valdemar. Depois do Valdemar, aí veio o Francisco Ribeiro Nogueira. O Chico que morreu no mandato. Morreu no meio do mandato. Aí assumiu o Padre Belo. Padre. Depois retornou o Valdemar Costa Filho. Você pegou 2 mandatos do seu Valdemar, então? 2 mandatos do Valdemar. Uhum. E 2 mandatos do Jundiabe. 8 anos de Junge. 8 anos de Junge. Né? Sendo que dos 8 anos de Junge, Marilei, eu assumi como presidente da Câmara 4 anos. Portanto, 50% do mandato do Jundiabe... Você era presidente. Eu era presidente da Câmara. Você sempre se deu bem com o Junge? Sim, desde o tempo de contador, quando você ensinou contabilidade para ele. Contabilidade. Lá atrás, né? Na política tivemos algum vucu-vucu. Isso faz parte, isso aí faz parte. Quando que você saiu do PMDB e foi para o PSDB? Eu não me lembro bem, mas eu acho que em 91. Mais ou menos. 91, por aí. Você 91, acabou indo 92, junto com o Mário Covas. 91, 92 eu acabei indo. Por que você saiu do PMDB e foi para o PSDB? Por causa do Mário Covas ou não? O Pedro Comura, muito meu amigo, até hoje. O vereador Pedro Comura. Ele era vereador naquela oportunidade e ele foi convidado para participar do PSDB. E o PSDB até então não tinha nenhum vereador, não conseguiu fazer nenhum vereador. Né? Lançava, mas ninguém se elegia. E o Pedro passou a ser o primeiro vereador pelo PSDB, mas não eleito pelo PSDB. Uhum. Aí ele me convidou para integrar a chapa e eu acabei também aderindo. Né? E naquela oportunidade o PSDB elegeu 2 vereadores, o Pedro e eu. E estamos aí até agora lutando pelo nosso partido. Agora, Cuco, vou tocar numa ferida do parlamentar, né? Todo parlamentar tem essa fama de que não trabalha, né? Vereador trabalha, Cuco? Trabalha e trabalha muito. Não todos. Aí é a consciência de cada um, Marilene. Não, estou perguntando porque, assim, a maioria trabalha, né? Aquele que o sujeito pode até perder a eleição, tá certo? Mesmo tendo trabalhado. Mas aquele que não trabalha, esse não volta mais para a política. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas o vereador trabalha. O povo enxerga, o povo sabe quem se dedica, o povo sabe com quem ele pode contar. Porque você chegou numa fase que você não fazia mais campanha, assim, você falava assim, olha, eu sou candidato à reeleição. A campanha você tem que fazer. Não, mas você não ficava assim, né, que nem agora, as pessoas compram voto, essas coisas, você não fazia isso. Não. Tem um monte por aí, né? Isso, graças a Deus, não estou falando de Mogi, precisei. né? Estou falando de agora, outras cidades. Campanha nós temos que fazer. Então, né? mas você não era aquele... Até às 17 horas, no fechamento da eleição, urnas, nós temos que estar aí. Mas qual que é trabalhar realmente, falar com a comunidade? Como é que você conseguiu se reeleger tantas vezes? E se você não fosse candidato a vice, seria reeleito de novo, pelo que eu sei. Marilei, um local que me deu assim grande destaque, vamos dizer assim, na minha vida política, que eu confesso a você, quando fui eleito eu não conhecia, tá? Chama-se Quatinga. Quatinga? Quatinga. O que você tinha com Quatinga? Então, eu era vereador, recebi a visita de um amigo, do Renato, que o pai dele tinha várias áreas lá no Quatinga e tal. Ele falou assim, Cuco, você não quer ajudar o Quatinga? Eu falei, mas onde fica o Quatinga? Ele falou assim, o Quatinga fica a 30 quilômetros de Mogi. Meu Deus do céu, você foi 30 quilômetros. Vamos lá. E anda e não chega. O Quatinga não é isso, essa estrada que você vê hoje aí, todinha asfaltada. Não, era uma poeira e lama quando chovia. Lá vou eu parar no Quatinga. Na hora que eu cheguei lá, você falou aqui interior. Aquela água fétida passando ali naquelas ruas sem asfalto, sem nada. Nossa, né? Não tinha nada. Só terra. Só tinha uma escola lá, chamada Tadeu Sakai.
a escola do Estado, né? Essa escola tinha. Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? 30 quilômetros de distância de Mogi, né? Precisava de esgoto, precisava de tudo. Já tinha água, não? Não, nem água. Nada. Aí peguei e fiz uma reunião com eles. O que vocês pretendem? Em primeiro lugar, qual a prioridade de vocês? Sabe o que eles me responderam? Não. Asfalto. Eu falei, senhora, me desculpa, eu já vou contestar. Os senhores não têm água. Claro. A água dos senhores é poço ao lado, numa fossa. A água pode estar até contaminada e a água é saúde. Claro. Tá certo? Claro. Então vamos brigar, primeiramente pela Começar água. pela água. Começar pela água. E você foi lá? Eu fui lá, aqui em Mogi não teria condições de mandar água para lá. Não, porque né? era muito longe. Lá passa aquela adutora do Rio Claro. Sim. E eu tinha um irmão de loja maçônica, trabalhando lá em São Paulo, né, dentro do DAE, e expliquei a situação para ele. Falei, vamos lá, quero que você conheça, né, aquele povoado, ele precisa de água, aquele negócio todo. E ele acabou fazendo lá um processo, conseguiu uma autorização para perfurar aquela tubulação. Isso foi feito, tá certo? E aí colocaram lá o registro, então é só pegar a água e agora temos que colocar os canos. Aí eu fui em cima do Machado Teixeira. Machado, preciso levar água para esse povo. Está lá o registro, agora é só conectar e a água ir para casa. Vai daqui, vai dali, ele acabou colocando a água. Depois da água, resolvemos o problema do esgoto. Depois colocamos guia de um lado, do outro, aí começaram a fazer já a calçada, aí colocamos o asfalto, aí consegui resolver o problema lá do posto de saúde. Mais adiante, né? Colocamos posto de saúde, colocamos uma regional, mudei de bairro para distrito. Foi um trabalho estafante, mas eu consegui fazer isso junto ao governo do estado naquela oportunidade, né? Vieram técnicos para cá para poder fazer a demarcação do terreno. Enfim, tudo que o Coatinga tem, graças a Deus, tem a minha mão. Né? Trabalho de vereador, do vereador Cuco. Tadal. E a rádio sempre falava, o Cuco do Coatinga, o Cuco do Coatinga. E eu mostrava o que eu fazia no Coatinga. Então eu peguei credibilidade naquela região. Aí o povo de Jardim 9 de Julho também me chamou. Poxa, você passa aqui na nossa porta, você passa na minha porta e vai trabalhar no Coatinga. Por que não vem trabalhar aqui? Você foi começar sendo chamado, não dá para você pedir para todo o local de Mogi das Cruzes que a coisa, né, não aparece o seu serviço. Você começou a fazer Eu centralizei pontos. lá. Eu centralizei. Entendi. E na hora da eleição você ia pedir o voto. Para você ter uma ideia, quando eu deixei de ser vereador, portanto eu fui candidato a vice em 2008, né? 2008. Em 2004 eu saí com 4 mil votos, tá certo? 4 mil votos. Dos 4 mil votos eu tive 700 e poucos votos só lá. Barroso, 9 de Julho, Pindorama e Coatinga. Nossa, bastante voto. Bastante voto. Muito voto. Tá certo? Trabalho de vereador. É um local onde os vereadores não apareciam. Os candidatos também não iam, tá certo? Eles estavam lá, as traças, coitados. Eles vinham, reclamavam. Hoje o filho ficou bonito. Hoje, minha filha, eleição, você vai lá, como tem candidato. Todo mundo quer ir, né? Todo mundo quer ir para Coatinga, é interessante, né? No 9 de julho, a mesma coisa. Todo mundo vai lá. Como é que foi essa história? Quando você ficou 26 anos na Câmara, ficou lá com 7 vezes, 7 anos, né? 6 vezes como presidente da Câmara, conheceu o trabalho de perto de vários prefeitos, assumiu a prefeitura. E como foi esse pulo do gato de ser vice-prefeito do Bertaioli? Como é que foi essa conversa, né? Porque quando o Junge fez os 8 anos dele de mandato, o Junge, a gente não sabia ainda, antes, né, do 8º ano, a gente ainda não sabia direito quem seria, né, o candidato, né? A gente sabia que o Gondim seria candidato a prefeito, mas quem seria o sucessor de Junge Abel? Quem seria o escolhido pelo Junge? Que o Junge estava muito bem, né, exatamente nessa avaliação da população em relação ao seu segundo mandato. O segundo mandato do Junge foi muito melhor que o primeiro. A gente acompanha isso de perto. Sim. Como é que foi essa história de chamar o Bertaioli chamar você? Ele me convidou para que a gente pudesse fazer uma dobradinha, né? Ele precisava do apoio do nosso partido, PSDB, que mantinha o governo do Estado. Eu reuni
Eu era presidente da Câmara e presidente do PSDB. Eu reuni a nossa executiva, conversei com os colegas, me deram o devido apoiamento e acabamos fazendo a dobradinha. E que deu certo, né? Deu certo. E acabou sendo eleito vice-prefeito do Bertaioli. Acabei sendo vice-prefeito do Bertaioli. Na verdade... Depois, como Coatinga, apareceu vários candidatos a vice-prefeito do Bertaioli. Você lembra? Nossa. Agora, na última. Todo mundo queria. Não, vamos para a primeira. Todo mundo queria ser. Não, na segunda todo mundo queria ser. Já estava eleito, né? E não vale, né? Não. Na segunda, na reeleição. Na reeleição. Na reeleição estava reeleito já. Ah, a gente sim. já sabia. Mas né? antes... No primeiro, não. No primeiro a gente não sabia. Como é que estava a força do Gondim. A gente não sabia que ia dar primeiro turno. Aliás, o Ibope deu segundo turno. Né? Vamos lembrar lá a história. Mas nós conseguimos unir, né? A força do Bertaioli com a força que o Cuco também tinha. Então, e tem mas o Bertaioli até hoje, se elegeu a primeira vez com 40 anos de idade. Um menino, né? Você já estava lá com 60 e lá vai pedrada, né? Essa coisa também do novo, com uma pessoa mais experiente como você, também ajudou, não ajudou? O próprio Bertaioli falava isso, né? A experiência do Cuco com a vontade de crescer dele, né? De trabalhar para Mogi das Cruzes, de realizar o seu sonho para Mogi das Cruzes. O povo entendeu a mensagem, né? E nos deu um crédito. Crédito esse do qual realmente nós cumprimos a risca, né? Tanto é que, na sua reeleição, saiu depois com 81% de aprovação. Né? Na urna, né? Na urna. Que todo mundo queria, aí todo mundo queria ser vice. Mas antes disso ele não sabia ainda. Né? A gente já esperava realmente que fosse. O Bertaioli já tinha conversado comigo. Arranjaram um monte de vice para ele. Um ano e pouco atrás, tá certo? Cuco, vamos ser candidato e eu gostaria que você mantivesse comigo. Deixa a turma falar o que quiser, tá certo? Deixa falar o que quiser. Está fechado novamente a dobradinha. E deixa o povo falar. Deixa falar. Aí apareceu, todo mundo queria ser candidato, fizeram pressão. Eu fiquei sabendo de tanta coisa aí que eu não sabia. O que você ficou sabendo? Fofoca? Fofoca? Deixa pra lá. Não pode contar, então. Não pode contar. Agora, Cuco, o Bertaioli é interessante, né? Ele valoriza bastante você, né? Geralmente um prefeito não dá tanto valor, mesmo porque você é um vice muito... fiel, digamos assim, Sim, não é? Graças a Deus, isso eu sou. E não o perturbo. Né? Porque tem vice que enche o saco, né? Eu não sabia que podia falar isso aqui. Já falei. Não, tem vice por aí Verdade, que quer derrubar o prefeito. Justo, o que é isso? Não é? Mas você sempre teve uma ligação boa com ele, né? O que eu puder ajudá-lo, não tenha dúvida que eu vou ajudá-lo. Atrapalhar nunca. Mas você tem uma boa ligação com o Bertaioli, né? Temos. Né? Essa coisa assim de ajudar, ele vai viajar numa boa, deixa você lá no mandato, Cuco, toy a caneta e vão embora, né? Porque confia também, né? Senão também você não estaria por mais um mandato com ele. Perfeito. Né? Qual que é a sua análise do prefeito Marco Bertaioli? Olha, eu diria para você que é um jovem que teve um sonho, como ele falou, e esse sonho se tornou mais do que realidade. Né? Você veja, hoje, ainda estava de manhã, só passei para bater na porta para dar um bom dia para ele. Opa, vem cá. Estava lá com todo o secretariado. Não, senta aí. E gente me esperando já no meu gabinete. Né? Pois eu fiquei 1h30 participando de reunião com ele. Preocupado com isso, com tudo que se passa de Mogi. Ele quer realmente transformar essa cidade, dar qualidade de vida para o seu povo. Né? E é interessante fazer com que Mogi das Cruzes seja essa grande cidade dentro do estado de São Paulo. Então, isso também faz com que a gente o ajude, que a gente se dedique a ele. E você também é um vice-prefeito atuante, né? Tem um monte de vice-prefeito por aí também que não trabalha, né, Cuco? Mas sabe, você vai lá na prefeitura e olha, representa o prefeito. A função do vice-prefeito é expectativa de direito. Quer dizer, se o prefeito ficou doente, você vai lá assume. Se o prefeito teve que viajar mas você trabalha no dia a dia. Você também vai lá assume. Caso contrário, você fica na sua casa. Você não tem aquela obrigatoriedade. Mas não. Você trabalha. Eu trabalho. Eu não sei ficar parado. Marilei, eu trabalho desde 14 anos de idade. Nunca fiquei um dia desempregado na minha vida. Tá vendo, gente? Essa é a história do Cuco Pereira, vice-prefeito da cidade. Depois do intervalo comercial, vou falar para você que ele é bom funcionário,
bom político e bom marido. Casado há 50 anos com a gata Isabelle, né? Que a minha filha chama de Cuca, Dona Cuca. Adora a Cuco. A mulher Cuco Pereira. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou contar os detalhes do casamento, do Rotary e da maçonaria da vida do Cuco. Depois do intervalo. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente. O entrevistado de hoje é o vice-prefeito José Antônio Cuco Pereira, que tem uma história de amor com a esposa Isabelle. Longos 50 anos. Bodas de ouro, que eu tive o prazer de estar lá. Que e foi uma honra relacionamento muito grande pra mim. Maravilhoso, viu, Cuco? E eu adoro a Isabelle, né? Ela é, assim, tudo de bom, né? Como é que foi essa história de amor? Conta pra mim. 3 filhos, vários netos, e daí e vamos embora, né? Netos, 3 filhos. Conta pra mim. 50 anos de casado. Não. Define a Isabelle, a mulher da sua vida. Você acabou de falar, é a mulher da minha vida. Esse foi um namoro que começamos com 16 anos de idade. Pelo né? amor de Deus. Então você está com ela muito mais de 50, né? Muito mais. Pelo amor de Deus, né? Cara, mas... Não, eu casei com 21. Novinho de tudo. Eu casei com 21. Você está com ela há 55 anos. Por isso que eu digo, eu comecei a trabalhar cedo, assumi responsabilidade logo cedo na vida, tá certo? Eu tinha 3 empregos. Porque tinha que criar 3 filhos. Não, eu era solteiro. Ah, solteiro eu tinha já 3 empregos. Você queria ficar rico então, menino? Entendeu? E eu tinha que casar. E casou? E casei. E quem é a Isabelle? Conta pra mim. Isabelle é uma grande companheira que eu tenho, tá certo? Que Deus colocou na minha vida. Logo aos 16 anos, a gente dava a voltinha no jardim, do lado, do outro. É aquele namoro antigo, né? E eu tenho um amigo que namorava a irmã dela. Ave Maria. Quem é esse? Ele era um que trabalhava comigo no escritório. Ave. Aí ele falou assim para mim, eu vou te apresentar uma loirinha e tal. E apresentou e eu gostei, achei ela simpática e tal. Começamos a conversar, começamos a namorar e estamos até hoje namorando. Namorando. Ela fala que nós estamos na fase de adaptação. Adaptação. Com 50 ela vai pedrada. Porque assim, muito legal o relacionamento de vocês, né? A gente que convive mais de perto. Ela é uma grande companheira. Você veja que em todo lugar que eu vou, ela está. Durinha. Durinha. Sempre está lá. Sempre está do meu lado, participa da nossa vida, né? Porque o político não é fácil. Não é fácil a vida de político. Você vai de um lado, você vai do outro, você viaja, você está em bairros. E ela também tem a vida dela. Ela trabalha ajuda, né, na Casa da Amizade, que é a associação das famílias do Rotary e tal. Agora, por exemplo, ela está lá também no clube de campo, tá certo? Participando lá de um chá beneficente para entidades de Mogi. Então ela gosta de fazer isso aí. Ela também tem a sua participação na vida social. E na vida política ela me acompanha. Né? Nas horas de folga ela sempre está do meu lado. Sempre. Qual que é a dica que fica para as pessoas de um casamento como o seu? Um casamento como o meu? Meu Deus do céu, Deus deu a receita para mim. Mas como é que faz para ter uma mulher durante tantos anos e manter essa admiração pela mulher e ela por você? É o respeito de um pelo outro, tá certo? É o respeito de um pelo outro, entender, né, da responsabilidade que nós temos perante a sociedade, perante a nossa família, né? E faz com que a gente se entenda, né, como se fosse uma engrenagem, né? Ela vai se amoldando, né, com o tempo, que e vai se adaptando. Hoje parece que nós nascemos juntos, né? Impressionante, né? De tanto tempo que estão juntos. De tanto tempo que nós estamos juntos. Bacana. Agora você tem uma história também bacana com o Rotary, né? Você foi um dos fundadores do Rotary de Mogi. Foi, e ela estava do meu lado. Há 46 anos? Há 46 anos. Menino. Há 46 anos nós fundamos aqui o Rotary Clube Mogi das Cruzes Oeste, né?
Eu fui presidente do Rotary, Marilei, em 71. Eu tenho esse negócio de ser presidente. Foi o ano que eu nasci, hein? 71? 71. E eu já era presidente do Rotary. Você já era durinho lá no Rotary. Já era presidente do Rotary. Conta essa história. Eu fui o 5º presidente do Rotary. O Rotary foi fundado no ano de 1967. Né? E de lá para cá, sempre participando das atividades rotárias e tal. Fizemos muitos trabalhos aqui em prol da nossa comunidade, entendeu? Participamos aí não somente na área de saúde, com os médicos que a gente possui no Rotary, né? Naquelas campanhas que nós fazíamos. Nós tínhamos lá também pessoas ligadas aí à área do verde, aquelas árvores que você vê ao longo da prefeitura, em frente à Universidade de Mogi das Cruzes, ao lado do INSS, o Rotary Club que plantou. Tá certo? Lá atrás. Nossa Senhora. 40 anos. Nós tínhamos, na época da primavera, tínhamos o passeio da primavera. Então a gente plantava várias árvores em vários locais de Mogi das Cruzes. E maçonaria, quando que entrou na sua vida? Foi mais ou menos no ano de 1990, por aí. Aí você foi na ser maçonaria, isto. Mas na maçonaria eu fiquei, eu acho que 10, 12, 13 anos, eu não me lembro mais. É muita coisa, e acabei, para você não fazer direito, então eu preferi, né, ficar só no Rotary. Assumir muita responsabilidade. E nas outras atividades políticas. Né? E assim muita atividade, né? E assim foi indo. Hoje você está com 71, você está inteirão, né, Cuco? Graças a bom Deus, graças a bom Deus. Super bem. Super bem. Ativo, super, cabeça ótima. Ótima. Graças a Deus. Esqueço das coisas às vezes, né? Mas eu também esqueço, é normal isso, eu também esqueço. Vamos lá? Eu tenho que tomar nota. Não, mas a gente tomar nota não tem problema, isso é o de menos, é o de menos. Agora, para você, o jogo rápido com o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, José Antônio Cuco Pereira. Me fale um ídolo do Cuco. Do político, Mário Covas. Por que o Mário Covas? Esse espanhol nos ensinou muito. Ele era destemido. Foi ele que realmente deu as diretrizes para o PSDB, tá certo? O PSDB na época do Covas era um PSDB forte, unido, com militância nas ruas. Hoje a gente vê essas brigas internas, né? Terríveis, dá uma né? saudade do Mário Covas que você ele pegava imagina. na chincha, né? Era um político realmente sério, honesto, trabalhador. Bacana. Livro de cabeceira do Cuco? A gente gosta de ler a Bíblia, né? E o filme? Eu diria a você os 10 Mandamentos. Uma frase marcante do vice-prefeito. Eu diria a você uma frase que Cristo nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta é uma receita que nos leva a uma reflexão do porquê nós estamos fazendo parte hoje deste planeta. Bacana. Um exemplo de vida. Dr. Álvaro de Campos Carneiro. Por quê? Para quem teve a oportunidade de conhecer esse homem, ele ficava com a mãozinha dele assim, ó. Tá certo? Ele era contador, né? E eu fiscalizei as empresas que ele contabilizava naquela oportunidade. Uma pessoa bondosa, uma pessoa caritativa, um homem de bem. Ele era presidente do Centro Espírita em Mogi das Cruzes, entendeu? Era um homem demais respeitado na nossa comunidade. Aonde quer que ele estivesse naquela oportunidade, o povo vinha para cumprimentá-lo. E ele sempre tinha uma palavra amiga, serena, calma para com a gente. Bacana. Um hobby do Cuco. Você tem hobby? Gosto de viajar. Quando posso, né? E tá meio difícil. Mas viajar é muito bom. Ah, é maravilhoso. É cultura. É verdade. Conhecimento. Quanta coisa a gente aprende viajando. É verdade. Né? Qual que é a cor preferida do Cuco? Ah, azul. Azul. Não tem jeito, né? Azul. Dia ou noite, Cuco? Dia. Eu gosto das coisas claras, tem que ser durante o dia. O que você faz nas horas vagas? Eu gosto de estar com os amigos.
às vezes no shopping, tomando um café. A gente vai lá, senta, meu Deus do céu, e aquele café começa a render. Chega um amigo, chega outro, vai sentando, vai conversando. Das pessoas que eu conheço dizem que você é um ótimo amigo. É ótimo amigo? Obrigado. É o que dizem, né? É o que me dizem aí. Obrigado. Você é bom em quê? Eu acho que ele fazia amizade. Você é bom nisso. Eu gosto de ganhar novos amigos, de conversar com as pessoas. Né? Sempre fui assim. E você é péssimo em quê, Cuco? Naquilo que eu acabei de falar para você. Eu estou rodando aí por Mogi das Cruzes, encontro com as pessoas, ela fala assim, Cuco, puxa vida, na minha rua, fulano de tal, lá, peraí, minha cabecinha já não dá não. Preciso pegar uma caneta, um lápis e anotar. É a memorização, tá certo? Antigamente eu guardava, Maria. Hoje são tantos pedidos que não dá mais. Então tem que anotar telefone, o nome da pessoa, tudo ali, para mim poder dar a resposta. Né? Eu acho que a atenção que nós temos que dar à população é tudo. Às vezes não dá para você resolver o problema dela, mas a atenção tem que ser dada. O Mário Covas falava, né? Melhor um não bem explicado do que um sim mentiroso. Sim. Ele falava isso. Lembrança da infância, qual que é a lembrança que você vem assim quando eu falo? Eu falei para você no comecinho do Lago da Matriz. Ah, isso é lembrança. Sabe porque eu morava no Lago da Matriz. Nossa, centrão da cidade. Eu morava ali, na rua José Bonifácio, ao lado da catedral. Vi demolir a igreja, vi construir a catedral que está aí. Então essa é a lembrança. Jogando bola. Ali era tudo terra, olha só. Um esporte que o Cuco gosta? Futebol. Torce para quem? São Paulo, né? Principalmente para o São Paulo, que está agora na ponta no Campeonato Paulista. O que você mais curte na internet? Você consegue navegar na internet? Olha, na internet eu vou procurar às vezes notícia e faço algumas pesquisas, né? Como é rápido, né? Se tem alguma dúvida, você vai lá, se digita no Google. Você conseguiu se adaptar bem? Já te dá a resposta. Se adaptar bem à internet? Não, devagar, mais ou menos. Um lugar? Um lugar? Minha querida Mogi das Cruzes. Essa terra que eu tenho uma paixão tremenda por ela. Já trabalhei em várias cidades, Marilei, como fiscal, tá? Mas nunca deixei de morar em Mogi das Cruzes. Sempre morou aqui? Sempre. Um sonho do Cuco? Um sonho, uma melhor qualidade de vida para toda a nossa população. Para isso nós trabalhamos por ela. O que você não suporta nos outros? Ah, traição, falsidade, mentira, tapinha nas costas, aqueles falsos, entendeu? Eu detesto isso. Também. Você não pode falar nada, às vezes só fica olhando para a cara do sujeito. Fazer o quê, né? Tem hora que dá vontade, mas não pode mandar para lugar, né? Então... não tem jeito. Medo de quê, Cuco? Eu tenho medo de ficar doente, ficar acamado. Não, doença, essa gripe, essas coisas não é doença. Ficar acamado, ficar numa cama. Meu Deus do céu, peço a Deus que não... me livre disso. Amém. Mania de quê? Tem mania? Mania? Eu sou perfeccionista. Que é tudo certinho. Eu gosto das coisas tudo certinho. Sou muito detalhista, né? Quero que você deixe uma mensagem para os nossos internautas, para os telespectadores que estão acompanhando a sua entrevista aqui na TV Mogi News. Acho que tudo que nós fazemos na vida, nós temos que fazê-lo com muita fé, com muito amor, com muito carinho, né? Porque agindo assim, nós vamos atingir os nossos objetivos. Bacana. Eu quero agradecer, né, especialmente a sua presença. Essa oportunidade de estar aqui frente a frente contigo. E dizer também que você escolheu... Sou um privilegiado. Obrigada, eu que agradeço. Eu agradeço de coração. Obrigado. E dizer também que é bacana a gente poder conhecer a história, né, de um político que muita gente conhece, às vezes não sabe quando começou, né, por que é vice-prefeito, qual foi a trajetória. É bacana o programa para isso, né, Cuco? Para contar um pouquinho da história das pessoas. A trajetória é longa e de muito trabalho. Bacana. É assim que a gente consegue. Trabalho sempre. Os degrauzinhos da vida. Verdade, verdade. E eu quero que você mande um beijo para a Isabelle, né? Será dado. A sua gata, né? A gata da Isabelle. E dizer também que eu agradeço e que você escolheu uma música chamada Nossa Senhora, do Roberto Carlos. Sim. Por que a simbologia do Nossa Senhora? Se quer uma letra mais linda do que essa, Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração. Lindo, né? Da minha vida e do meu destino, do meu caminho. Sim. Cuida de mim. Sim. Obrigada, Cuco. Eu que agradeço essa oportunidade. Bastante saúde, que o resto a gente dá um jeito. O resto a gente corre atrás. A gente corre atrás. Tá aí, gente, a simpatia do vice-prefeito José Antônio Cuco Pereira, pessoa simples, os amigos que o digam, né, que convivem com ele,
pessoa simples e que tem uma trajetória muito grande na cidade. Como dizia já Isaac Grimber, faz parte da história. Se tinha 19 anos, imagina agora, né? Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, por você estar aí comigo na TV Mogi News, aqui no Frente a Frente. É sempre uma entrevista mais bacana que a outra. Eu fico muito feliz de ter você juntinho aqui, coladinho comigo, frente a frente comigo. Beijo bem grande, eu volto no próximo programa. Um beijo e até lá. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu